nós nos transformarmos para vivermos verdadeiramente sendo discípulos de Cristo. Eu fiz a introdução pela manhã e só fiquei na introdução, ver se à noite eu consigo terminar a mensagem. Não fique só na introdução. Mas interessante, desculpa, tá? A minha voz está indo embora. Mas interessante que eu trouxe aqui uma última pesquisa que foi feita agora há algum tempo, 2 anos, 1 ano, 2 anos atrás, que nós cristãos protestantes, nós já somos 34%, aproximadamente 34% da população brasileira. E há uma perspectiva que até 2035 nós podamos chegar a 45% a 47% da população brasileira. E isso é interessante porque somos uma das religiões que mais cresce e cresce mais rápido, porque em 1990 nós éramos apenas 2% da população brasileira. Só que é muito interessante para mim, quando eu penso nessa questão de um evangelho que cresce muito rápido, mas ao mesmo tempo um evangelho que não transforma vidas. Nós temos vivido um tempo na igreja onde nós queremos de Deus, mas não queremos dar a Deus. Nós queremos o que Deus pode dar, não queremos entregar o que devemos entregar a Deus no nosso dia a dia, nosso culto normal. E é muito interessante porque hoje é muito natural estarmos sentados na igreja, participarmos da igreja, frequentarmos a igreja, e nós aqui temos uma cultura, e a nossa cultura é que nós não somos frequentadores de culto, nós fazemos parte, nós pertencemos a uma família espiritual. Essa é a nossa cultura. Nós acreditamos que a igreja não é lugar para frequentar, você frequenta o restaurante, o shopping, o cinema. A igreja é um lugar para pertencer, você ser parte daquilo que está acontecendo. Só que hoje nós vivemos um tempo em que os cristãos, eles se convertem, mas eles não se transformam. Eles vão à igreja, domingo após domingo, esperando algo acontecer, esperando que Deus faça algo por eles, esperando um vento, esperando um sopro, um arrepio, só que ele não entende que existe uma movimentação. A minha vida, ela é digna de um evangelho. A forma que eu vivo conduz o evangelho de Cristo, é a forma que Cristo conduziria aqui na terra, é a forma que os discípulos viveriam todos os dias aqui na terra. É porque a gente às vezes não para pensar o quanto nós, na nossa roda de conversa, ao invés de acrescentarmos para o reino, nós diminuímos o reino. Nós, em vez de somarmos para a palavra, nós somarmos para aquilo que Deus quer fazer, nós estamos destruindo aquilo que Deus está fazendo. Porque, ao invés de nós, igreja, tomarmos a autoridade, o poder que Deus colocou sobre nós, a palavra vai dizer: eis aí que eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e nada vos causará dano. Existe uma autoridade sobre as nossas vidas. Só que nós caminhamos como se não existisse dentro de nós, porque nós queremos ver, nós queremos entender, nós queremos achar, e é interessante, irmão, porque quando a pessoa se converte, ela vem no primeiro amor, naquela chama, ela começa o movimento, ela começa a trabalhar, ela começa a se envolver, ela começa a crescer. Só que o grande problema é que quando os anos passam, e aí tem cristãos que têm 8, 10, 20 anos de igreja, que não se transforma. Ele não decide viver algo novo em Cristo Jesus, ele não decide entregar a sua vida de verdade, ele não decide viver a palavra na profundidade, mas tem sempre na superficialidade. É sempre superficial, é superficial nos relacionamentos, é superficial na Bíblia, é superficial na oração, é superficial no dia a dia com Cristo, é superficial em tudo que faz. Cristãos que vivem à margem ali de um evangelho, melzinho na boca, não na chupeta. Amém? Você está aqui comigo? Não fica assustado não, a mensagem vai terminar bem, eu prometo. É porque eu preciso trazer essa clareza para a gente entender um evangelho onde a gente vem para a igreja e a gente consegue sentar no banco da igreja e ao mesmo tempo, sentado no banco da igreja, a gente está no Instagram, no WhatsApp, a gente está conversando com alguém, a gente consegue mandar mensagem, a gente não consegue abrir a Bíblia, mas mandar mensagem a gente consegue mandar para metade da população. A gente vem para a igreja e o louvor está cantando aqui, e a gente, ao invés de estar adorando, porque a palavra vai dizer que é um sacrifício vivo, o seu culto, você entrega um sacrifício. O culto não é o que eles cantam nem o que eu prego, o culto é o que você entrega.
É muito fácil vir aqui para assistir a gente falando ou a gente pregando e no final você tem uma nota. Não, a pregação do pastor nota 4, nota 5. O louvor nota 7, nota 8, isso é muito bom, né? 8, 9. Mas e a minha vida? Qual a nota que eu dou para ela? Quando eu sento e entendo que eu verdadeiramente sou um culto racional, é um culto de sacrifício, é uma entrega, a minha vida ela precisa entregar algo para Deus que vai mudar a realidade. E é interessante porque quando nós falamos de transformação, existe uma grande dificuldade, porque nós olhamos para nós internamente e olhamos, não, mas eu não preciso mudar, quem precisa mudar é meu marido, quem precisa mudar são os meus filhos, quem precisa mudar é a minha esposa, quem precisa mudar é meu vizinho. O problema é que o meu vizinho é um endemoniado. É porque você não conhece, pastor. Ei, mas se você for um testemunho, eu tenho certeza que uma hora você vai alcançar o seu vizinho. Porque o evangelho que nos transforma, ele alcança pessoas. Porque não é sobre falar de Jesus, é sobre viver Jesus. Sede, pois, meus imitadores, Paulo vai dizer isso, sede, pois, como eu sou de Cristo. A nossa referência é Cristo. Nós precisamos imitar Cristo nas nossas atitudes. Aí eu te pergunto, reúne aquela rodinha de amigo lá no seu trabalho, aquele grupo reunido, e aí os assuntos, nenhum deles condiz com a sua fé cristã, mas você é o primeiro a entrar nas brincadeiras. Abre-se um vídeo no celular e você é o primeiro a ver o vídeo que está sendo aberto ali. Está aqui comigo? Eu prometo que vai ficar doce no final. Você entende como que muitas vezes nós estamos crescendo em número, mas não em maturidade. Nós estamos crescendo em número, mas não em transformação. Nós crescemos em número, mas perdemos o poder. Quando você fala da década de 90, a igreja era um monte de pessoas pobres e ignorantes. Éramos tratados assim, pobres e ignorantes. Hoje você vê diversos atletas famosos, diversos cantores famosos, diversas pessoas famosas, diversos influencers famosos, mas você olha assim, cristãos, né? E você olha assim, você vê que a igreja, ela adquiriu conhecimento, sabedoria, mas ela perdeu o poder que ela tem que manifestar. Ela parou de carregar a autoridade que está sobre ela. Por quê? Porque nós saímos de um lugar de servo para um lugar de espectador. Nós saímos de um lugar de servir a Deus para poder olhar, analisar os outros, ou analisar as situações. E mais, irmão, não fique triste comigo não. Quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que é pregado, né? Com aquilo que é pregado não, com aquilo que nos confronta, a primeira atitude nossa é sair das portas e falar, não sou mais parte da igreja. Eu não quero a igreja para mim, porque eu não quero ser transformado. A nossa atitude é essa, eu não quero mudança, eu quero que Deus faça, mas eu não quero fazer a minha parte. Fala assim para o irmão que está do seu lado, para ficar mais tranquilo, fala assim, estou adorando você ouvir isso. Só que nós precisamos, e eu estou trazendo essa palavra aqui para nós, igreja, Save the Nations Brasil. Nós precisamos entender uma coisa, quando uma parte do corpo dói, uma parte precisa ser sacrificada. Quando o seu pé dói, a sua cabeça dói, a sua boca tem que tomar um remédio. Às vezes o remédio não é gostoso, às vezes o remédio é amargo, mas é para ser curado. Sabe qual que é a grande questão? Se nós olharmos para dentro de nós como igreja hoje e falarmos assim, nós podemos fazer mais, nós podemos ser diferentes, irmão, a pessoa que está do seu lado lá na sua vizinhança, na sua casa, ela vai falar assim, alguma coisa aconteceu. Pastor, deu alguma coisa para esse pessoal, que o pessoal é diferente, está começando a contagiar, e o pessoal começa a procurar, o que eu posso fazer? Eu quero ir nesse lugar. Se mudou você, irmã, se mudou você, irmão, pode mudar a mim também. Só que nós não queremos essa transformação, nós queremos olhar para a nossa vida e entender perfeição. Não, mas Deus não fala comigo. Como Ele vai falar? A Bíblia está fechada há meses. O lugar de oração, você não vai lá há anos. Você vai querer chegar pelas portas, chegar aqui e sentir o quê? Alguém vir falar para você, eis que te digo, eis que vai lá e faz. Nós estamos querendo pessoas que nos guiem, que nos leve até o lugar. Nós não queremos ter trabalho nem de sequer conduzir a nossa vida aos lugares. Está difícil, né? Eis que basta um silêncio da morte sobre a igreja.
Nós queremos que as pessoas nos facilitem, e por muitos anos nós vivemos assim. A gente vinha nas irmãs da oração: irmã, ora por mim, esperando o quê? Que ela desse eis que te digo, vai para lá, vem para cá, e você ia. E às vezes dava certo, e às vezes a irmã também não estava no dia bom, ela deu da alma e foi entregue ali na alma dela, e você foi e deu ruim. Você está aqui comigo? Agora, quer ver você sempre dar certo? É o que a palavra de Deus diz, quando Deus chama Josué, ele fala assim: medita nela de dia e de noite, porque você vai ser bem sucedido em tudo o que você fizer. A palavra não diz só medita nela quando você puder, ou no dia que tiver tudo ruim, ou quando tiver tudo bom. Ela diz: medita de dia e de noite, que tudo vai ser bem sucedido na sua vida. Quando nós olhamos transformação na Bíblia, ela pode ser descrita como um renascimento, uma mudança de coração, um batismo de fogo, uma renovação de mente, uma vida liberta do passado. A nossa transformação espiritual, ela pode ser um testemunho para o mundo. Ela pode atrair outras pessoas para Cristo, mas ela também, se nós não transformarmos, ela pode afastar as pessoas de Cristo. Ela pode mostrar que a mudança é possível e que há esperança em Jesus. Uma transformação espiritual, ela pode transformar comunidades inteiras. Em alguns lugares, é inteira. Irmãos, 12 homens, incumbidos de uma missão, dispostos a pregar um evangelho, renunciar à sua própria vida, renunciar aos seus desejos pessoais, aos seus interesses pessoais. Eles viraram um mundo ao avesso. Você tem uma palavra, a Bíblia hoje na sua mão, porque 12 homens renunciaram tudo e falaram assim: eu estou disposto a ir, eu estou disposto a pregar, eu estou disposto a morrer, eu estou disposto a entregar. Só que hoje nós vivemos um tempo em que a igreja não tem mais essa vontade. Irmão, quando nós falamos assim, e me entenda com muito amor, quando nós falamos assim, tem uma escola bíblica, e aí as pessoas falam: não, mas é 8 horas, 8h10, poxa, muito cedo. Escola bíblica é muito cansativo. Pô, vai ter um tempo de oração. Oração, eu oro em casa. Eu oro em casa, sabe? Eu oro em casa, eu encosto a cabecinha lá no meu travesseiro e: Senhor Jesus, eu abençoo o Senhor agora. Quando não é uma oração silenciosa, fecha os olhos, a boca e só acorda no outro dia. Já meditou, já pregou para todo mundo, já visitou várias nações ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Nós, igreja, perdemos a vontade de crescer, de buscar a palavra, de envolver com Deus, de envolver com as coisas espirituais. Mas nós somos muito rápidos, atraídos pelo mundo. E aí eu uso um exemplo que é muito interessante, porque as pessoas elas vêm e falam assim: o mundo entrou na igreja, as luzes, a parede preta, o telão que pisca e não sei o que. O mundo entra na igreja quando você se converte, não se transforma. É o mundo entrando na igreja. É quando a gente, com as mesmas atitudes que a gente tinha lá fora, aceita Jesus, reconhece Jesus, vem para o banco, aí começa a ouvir a palavra, mas continuamos fofocando do irmão, continuamos falando mal dos nossos vizinhos, continuamos tratando a nossa esposa de qualquer maneira, agredindo os nossos filhos, agredindo a nossa esposa, continuamos vivendo a vida de qualquer forma. Nós viemos, mas não transformamos. A palavra vai dizer: vem como está. É para vir, é para todos virem, é para nós irmos. Vem. Agora, aquele que quer vir após mim vai precisar ter um tratamento diferente. Ele vai precisar entender que agora é a hora de negar a si mesmo e segui-lo. É hora de renunciar às suas próprias vontades e caminhar os passos que Jesus tem para você. É verdadeiramente ser um testemunho onde você quiser, onde você estiver. É você ser um missionário onde você está encaixado, na sua casa, na sua família. Ser um missionário na sua vizinhança, porque lá começa a missão, no seu trabalho. Quando todo mundo não dá um bom exemplo, mas tem pessoas lá que fazem, são crentes e fazem. Irmão, para pensar, está certo? É essa forma que Jesus faz na palavra? Não. Então, pelo amor de Deus, ele pode estar fazendo reme contra a maré. Pastor, mas eu estou remando sozinho. Continue, uma hora tem honra.
Eu e você precisamos buscar essa transformação na vida. E para isso é necessário a gente primeiro desejar a transformação. A palavra lá em Romanos, ela vai dizer: não vos conformeis, mas transformai-vos, para que você renove a sua mente, experimente ser um discípulo de verdade. Porque a Bíblia o tempo todo está nos trazendo esse lugar de discípulo, de filho, esse lugar de entrega, esse lugar de mudança. Depois nós vamos precisar reconhecer as áreas da nossa vida que precisam de mudanças. Qual área eu preciso mudar? Qual a área que precisa de transformação em mim? Eu preciso olhar para dentro de mim, me autoexaminar, uma autoanálise. Mas a gente consegue vir na igreja, ouvir um sermão e sair daqui e não viver nada. Pelo contrário, ainda desconstrói aquilo que foi pregado, porque queremos trazer para a nossa perspectiva, aquilo que amacia o nosso ego. A gente precisa olhar para a gente e reconhecer: cara, eu preciso mudar. Eu estou vivendo a vida toda errada. Domingo eu estou na igreja, mas sábado eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou usando droga. Ei, Deus tem uma liberdade para... Cristo te libertou para isso. Mas pastor, mas eu venho e nada acontece. Irmãos, quantos anos eu venho e muitas vezes não acontece? Agora a gente está necessitado de ver, de sentir. O povo de Israel, ele foi liberto, e nós não somos muito diferentes disso. Nós também andamos muitas vezes como eles. Nós somos libertos do Egito, mas vivemos com as práticas do Egito. Eu vou chegar lá. Nós precisamos ser confrontados. Afronta é diferente de confronto. Afronta é quando alguém quer falar algo para te diminuir, te menosprezar, não te trazer crescimento. Agora, confronto é quando alguém fala algo que é para a sua mudança e para o seu crescimento. É quando você recebe a palavra e fala assim: uau, eu preciso mudar. Isso é um confronto. Me trouxe um pensamento aqui. Tem as coisas que eu tenho feito que não são de acordo com a palavra. Eu tenho vivido muito na obra da carne. Outra coisa que nós precisamos, que é necessário, é permitir que a palavra de Deus exerça domínio sobre as nossas vidas, sobre as nossas vontades, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas decisões. Irmãos, quantos cristãos vêm na igreja e na segunda-feira não ora e não pergunta assim: Deus, qual o caminho que eu devo tomar? Vou fazer. Depois fala: está todo quebrado, e fala assim: pastor, estou todo quebrado, o mundo me destruiu, as coisas aconteceram, meu relacionamento, minha casa. Irmão, você não orou para que as coisas fossem alinhadas, ajustadas? Você não orou para viver uma vida de verdade ali santa? Eu e você precisamos entender, irmão, que Deus quer nos transformar, e não é algo aparente assim, superficial, algo que é só por fora. É como as mulheres, elas fazem, elas acordam de manhã, sabe, desculpa, tá, mulheres, mas elas olham e está tudo destruído, de repente elas passam um pó mágico, elas passam uns troços no rosto, e daqui a pouco parece que sai outra mulher de dentro do banheiro. Entrou uma destruída, saiu outra reluzente. Aí tu fala assim: meu Deus, o que tem nesse pó mágico que ela passa no rosto? Olha aí. Aí elas saem dali de dentro transformadas, pum, um passe de mágica. Os homens entram ruim, saem piores. Também, irmão, se você sair com um pó mágico na cara, eu vou ter que orar por você. Pelo amor de Deus, irmão. A irmã está olhando lá: meu negócio está acabando rápido. Eu não sei o nome de nada, irmão, mas o pozinho lá está acabando rápido. O marido sai brilhando de dentro do banheiro, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Eu e você precisamos ir nesse lugar que é Jesus. É Ele que faz resplandecer de verdade. Por quê? Porque quando vai a Jesus, a transformação não acontece externa, ela acontece interna. É uma construção que ninguém vê, ela é dentro de você. A palavra vai te transformando, a palavra vai te confrontando, a palavra vai te discipulando, a palavra vai te treinando. Você começa a olhar para você e fala assim: meu Deus,
Como eu consigo ainda viver nessa prática? Como eu consigo viver a vida dessa forma? Como eu consigo andar com essas pessoas? Como eu consigo estar nesse ciclo? A palavra de Deus, ela vai fazendo isso com a gente, é natural. Se ela não faz isso, é que você esfriou, você já não está mais conseguindo reconhecer o que é a palavra. E aí muitas vezes nós buscamos na palavra aquilo que vai amaciar a nossa vida, não transformar a nossa vida. Só que eu quero falar para você, irmão, Deus não quer um evangelho que só transforme a sua aparência. Você chega no domingo, e é interessante que acontece muito, principalmente nos domingos, há uma unção da calçada. Não sei se você já ouviu falar da unção da calçada. O casal vem no carro, irmão, quase capota o carro de tanto brigar dentro do carro, mas quando pisa na calçada, os dois dão a mão, e como se nada aconteceu, eles entram ali, paz do Senhor, irmão. Só que o irmão que está na porta, ele não sabe o que você viveu no carro, mas o Deus que está no céu, ele está te olhando o tempo todo. Não há uma mudança. Aí você acaba de ouvir uma palavra nesse naipe aqui dentro da igreja, entra no carro e continua. Paramos aonde? Vamos continuar de onde paramos, a confusão, até chegar em casa. Irmão, isso acontece. Ter discussões, ter desentendimento, faz parte, mas ei, nós precisamos ser rápido em perdoar, rápido em consertar, rápido em transformar, rápido em olhar e falar assim, não vou andar assim, poxa, eu me converti para quê? É por isso que você olha na igreja, tem pessoas que passam 10, 15, 20, 30 anos e não tem transformação, sabe por quê? Primeiro ponto, ela não aceita perdoar ninguém. Pisou no meu calo, acabou, irmão. Irmão, a palavra diz que nós devemos perdoar. A pastora de manhã, acho que foi de manhã, não sei se foi agora à noite ou de manhã, ela terminou falando no ofertório, ela falou assim, se você tem alguma ofensa com alguém, vai pedir perdão e volte para ofertar. Porque é interessante, irmão, Deus não recebe nem a nossa oferta quando nós não perdoamos alguém. Às vezes estamos ofertando, dizimando, pastor, estou sendo fiel no dízimo, na oferta, mas não está perdoando, irmão, desculpa, tem uma legalidade na sua vida. Satanás não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. E aí a gente caminha nesse evangelho, muitas vezes superficial, porque nós não queremos transformar. Nós queremos viver, mas não queremos transformar. Nós queremos o que Deus dá, mas não queremos entregar a Deus o que precisamos. Abra a tua Bíblia lá em Colossenses, senão você vai falar que eu não li Bíblia. E eu não vou deixar você sair daqui falando isso. Colossenses 1:13. A palavra diz assim, pois Ele nos resgatou. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Nós estávamos sobre um domínio, sobre um governo. Existia algo que regia a nossa vida, até o dia que você levantou a mão e falou assim, Jesus, eu quero receber o Senhor no meu coração. Você era regido pelas trevas. A palavra diz que o mundo já é do maligno, ele não vai ser, ele já é do maligno. Agora, quando você reconhece Jesus, você já não é mais desse mundo. Você foi resgatado, reacendeu algo que estava apagado dentro de você. Só que esse reacender não significa que você reconheceu Jesus, uma amnésia, você esqueceu tudo o que você fez e viveu, e a partir de agora você é um santo. É o quarto elemento da Trindade. Não, aí a palavra vai dizer que a transformação da nossa vida começa de glória em glória. É dia após dia, é todo dia eu renunciando, é todo dia eu entregando, é todo dia eu reconhecendo, é todo dia eu indo até esse lugar, é de glória em glória, dia a dia. É interessante porque a gente quer que Deus faça a parte que é de Deus, a parte que é de Deus já está feita. Agora tem uma parte nossa que precisa se conectar nesse lugar, que é uma parte onde eu olho para dentro de mim, eu transformo a minha vida, e naturalmente tudo que está à minha volta muda. Eu usei muito esse exemplo de manhã, eu vou usar o casamento, a família. Às vezes nós rodamos, porque nós homens não nos posicionamos espiritualmente como sacerdote, como profeta da casa, como pastor daquela casa, daquele rebanho. Não, nós queremos ser pastor nas quatro paredes da igreja, mas na nossa casa não. Meu ministério não começa aqui no altar, meu ministério começa na minha casa.
Eu tenho 2 adolescentes, irmão, pensa que ministério pesado é esse. E eu preciso treinar, discipular, cuidar, trabalhar, ensinar. E, irmãos, isso não é um dia, é todo dia. É todo dia, porque o mundo está todo dia ali, soprando contra eles. Porque hoje é muito mais fácil um adolescente estar atraído pelo mundo do que por Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos reunião e não tem a manifestação que nós queremos ver do poder. Só que o poder está aqui. A palavra é poder, a palavra é dínamos. Quando eu abro a Bíblia, eu estou derramando poder sobre a sua vida. Agora, quando ela entra, ela se torna uma dinamite dentro de nós, ela começa a quebrar tudo que precisa quebrar, ela separa juntas e medulas, ela nos divide, ela nos transforma. E é interessante porque a nossa vida não é muito diferente dos israelitas. A Bíblia vai relatar lá em Êxodo, que Moisés vai buscar aquele povo no Egito. Eles eram escravos, e nós também éramos escravos. Você era escravo do pecado, você era escravo do mundo, você era escravo dos seus prazeres mundanos. Nós éramos escravos desse lugar, e nós muitas vezes, como os israelitas, estávamos escravizados. E de forma poderosa, Deus nos tira com um braço forte do Egito, do mundo, nos transporta para o reino do seu Filho. Só que quando chegamos nesse lugar, precisamos entender que para viver a plenitude, nós vamos precisar transformar, porque Deus tira o povo do Egito, mas o povo não tira o Egito de dentro de si mesmo. Deus tirou eu e você do mundo, mas a gente precisa tirar o mundo de dentro da gente. Bate no ombro do seu irmão e fala: estou adorando você ouvir isso. Fala: está cada vez melhor. Deus nos resgata. Agora tem um papel que é nosso, é transformação, é olhar para dentro da gente e falar assim: não posso continuar caminhando da mesma forma. Antes, aí a gente muitas vezes fala: não, antes eu fumava 5 cigarros, 5 maços. É maço que fala, né? 5 maços. Agora não, pastor, me converti, sabe, estou fumando um maço só. Ai, aleluia. Ah, pastor, mas está difícil. Eu entendo, tem um processo. Não extrapole seu processo, deixe o processo acontecer, mas permita que Deus trabalhe na sua vida. Meu pai nem sentou aqui, porque eu estava usando meu pai de exemplo de manhã. Constrangido, ele fugiu. Mas eu recordo que um dia, meu pai tinha problema com alcoolismo. O testemunho do meu pai é muito forte. Meu pai foi resgatado por Deus. E um dia meu pai era taxista. Ele pega um pastor. E meu pai, eu acho que ele pensava que era cristão, que era crente, né? Que ele colava os adesivos. Deus no controle. O Senhor é meu pastor. Os adesivos no carro, aqueles adesivos que protegem. Sabe qual é? Ele tinha os adesivos lá, aqueles coloridos que brilhavam assim quando virava. E aí o pastor entra no carro, e melhor do que ele contando esse testemunho. O pastor entra no carro e fala com ele assim, na corrida, né? Fala com ele assim: você é cristão? Aí meu pai: não, eu vou para a igreja por esporte. Hoje, se falasse isso comigo, eu ia falar: hã? Tô brincando, mas ele fala: não, vou por esporte, de manhã eu vou para a igreja, mas de tarde eu gosto de tomar minha cervejinha. Aí o pastor vira com muita sabedoria, o pastor continua ali a conversa e tal, e se cala. E aí eles vão na viagem, chegando perto do destino, meu pai falou que fez uma pergunta para o pastor: e o que você acha disso? Às vezes nós religiosos vamos falar assim: não, larga tudo e vai. Ele falou para o meu pai assim, ele falou: se você gosta de ir para a igreja? Meu pai: gosto. Você gosta de beber? Gosto. Aí ele falou para o meu pai: continua fazendo as duas coisas, uma hora, uma vai governar a sua vida. Não passou muitos dias, muitos meses, e ele foi liberto de tudo, mas ele escolheu não deixar o que era primordial para ele, é estar naquele lugar que transformava ele. Muitas vezes nós olhamos para a nossa circunstância, não entendemos que nós precisamos, não é nos afastar de Deus, porque o pecado, irmão, presta atenção o que Satanás faz. Quando você peca, ele coloca uma condenação dentro de você. Não é para você se aproximar de Deus, mas para você não se sentir digno de estar com Ele.
E ao invés de se aproximar, você se afasta com medo, porque nós temos medo da correção. O povo de Israel viveu muito isso. Quando o povo de Israel vê aquele movimento, eles falaram: vai você, Moisés, porque é muito perigoso. Se Deus é muito violento, vai você no meu lugar, faz o sacrifício, ouve a Deus e entrega para a gente, nós vamos obedecer. Só que muitas vezes, nós, como esse povo, queremos que as pessoas vão ao lugar. E aí muitos cristãos estão aqui, porque um dia sua mãe estava orando de joelho, um dia tinha alguém renunciando a vida dela pela sua, dele pela sua. E a gente não entende que Deus, ele tem uma promessa para aquele povo. Deus revela para aquele povo, o primeiro chamado de Deus para aquele povo, não era para sair e para uma terra que manava leite e mel. A Bíblia não fala que Deus vai lá e fala para Faraó: libera meu povo, porque eles vão para uma terra prometida. Não tinha promessa. Libera meu povo para que eles possam ir ao deserto me adorar. Porque antes da promessa existe adoração. Antes da promessa precisa ter entrega. E aí Deus promete àquele povo, depois que eles são libertos do Faraó, eles atravessam aquele mar a seco, Deus promete para eles o que? Uma terra que mana leite e mel. Eu vou entregar a vocês algo que vai mudar a vida de vocês. Uma terra da promessa, uma terra de transformação, uma terra maravilhosa. Só que Deus fala com Moisés, manda 12 lá espiar. E aí é engraçado porque vai 12 espiar e dos 12, 10 volta com um testemunho negativo. E quantos de nós não somos esses que voltam sempre com testemunho negativo? Aí nós queremos que os nossos filhos vão para a igreja, mas quando chegamos em casa, o nosso testemunho é negativo daquilo. Ah, eu não gostei, tu viu aquele irmão, tu viu aquela pessoa, tu viu isso, tu viu aquilo, tu vê tudo, só não vê a tua vida. Você está aqui comigo? Está meio difícil, né? Bebe uma aguinha aí, bebe. E aí a gente não olha, não examina, que muitas vezes nós somos aqueles espias que voltam sempre com testemunho negativo. Aí você pensa assim: seu filho vai querer vir para a igreja? Não vai, irmão. Sua esposa vai se converter? Não vai. Seu marido vai se converter? Não vai. Você sai do culto, chega em casa, consegue brigar? Não tem muito amém, mas continua sendo a verdade. Você está entendendo? Não é sobre uma transformação que as pessoas, é uma transformação de verdade, que eu vou chegar no meu meio, no meu ciclo, eu sou transformado. Ah, mas me irritou, pisou no meu calo, irmão, passa a pomadinha e vamos para frente. Abraça e pede perdão. Ah, mas foi ele que fez. Não tem problema, pede perdão. Deixa para lá, segue em frente. Caminha a segunda milha, Jesus disse isso. Se te pedir a capa, dê a túnica. Se pedir para caminhar uma milha, caminha 2. Mas não, nós queremos viver olho por olho, dente por dente. E no casamento, irmão, isso nunca funcionou. Você tem dois caminhos no casamento: ou você é feliz ou você tem razão. Você está aqui comigo? Não dá para ter os dois, ou ser feliz ou ter razão. Escolhe. E tem muita gente que escolhe ter razão, irmão. Acaba o casamento, destrói tudo, nada funciona, o filho se afasta. Por quê? Porque eu tenho que ter razão. E aquele povo, irmão, eles, por não entenderem o que Deus estava falando com eles, passam 40 anos rodando em círculo. Um caminho de 40 dias, eles conseguem ficar 40 anos no deserto. Ah, Deus deu provisão, graças a Deus que Deus deu provisão, porque às vezes Deus está dando provisão para a nossa vida, mas nós não estamos transformando, nunca vamos chegar no lugar prometido, estamos rodando num círculo. Por quê? Porque não decidimos verdadeiramente se transformar, olhar para dentro de nós e falar assim: eu sou um discípulo, eu não sou mais um escravo, eu não sou mais um servo, eu sou um discípulo, eu agora caminho com o mestre. E o que mais me encanta nessa história toda é que passam-se anos e aquele povo que deveria chegar não chega na terra. E aí Josué, abre em Josué 5, 6. A palavra vai dizer assim: os israelitas andaram 40 anos pelo deserto,
até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Eles não, pois o Senhor havia jurado aos seus antepassados dele, que não veriam a terra que lhes prometera, a terra que ele nos daria, que flui leite e mel. Presta atenção, um povo que foi liberto, tinha tudo para viver na terra prometida, eles conseguem, por 40 anos, morrer todo mundo no deserto, e vir uma nova geração para tomar esse lugar. Irmão, será que nós vamos ter que deixar para a próxima geração entrar no lugar prometido para a nossa vida? Será que nós vamos deixar para a próxima geração um caminho um pouquinho mais pesado para eles caminharem, porque nós não estamos dispostos a caminhar essa parte? Ou nós vamos facilitar para eles aquela parte que me cabe caminhar, eu vou caminhar. Agora eu cheguei no meu limite, agora o meu teto é o chão de vocês, vai agora e completa a obra. Quem tem filho aqui? Os nossos filhos, irmãos, eles estão esperando os nossos exemplos. É difícil a gente parar e analisar, pastor, mas eles têm que ir para a igreja, você vai para a igreja? Não. Mas eles precisam se converter, mas você se converteu? Não. Mas eles têm que entender. Irmãos, nós precisamos entender a nós mesmos. Nós precisamos olhar para a gente, e essa palavra não é para nos julgar, é uma palavra de confronto, para nos transformar, a gente olhar para dentro da gente e entender assim, cara, eu preciso viver de verdade. Não tem um evangelho meia boca, não existe um Deus meia boca, ou é, ou não é, porque, por exemplo, as pessoas ficam, não, estou aqui no muro, estou no meio do muro. Meu irmão, o meio do muro é do diabo. Ou tu tá, ou tu não tá, ou tu serve, ou tu não serve. A palavra vai dizer, aí nós vamos conhecer a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem, é nos momentos de dificuldade, não é nos dias fáceis. Só que aí Deus nos chama para discípulos, Ele fala assim, agora eu tenho algo com você, muito mais do que simplesmente você vir num culto de domingo, mas é você verdadeiramente entender como Josué entendeu, medita nela de dia e de noite, abre ela dia e noite na sua vida, deixa ela te cortar. Não é o que eu falo, vai na palavra, deixa a palavra te transformar, deixa a palavra te confrontar, deixa a palavra entrar em você, só abre e lê, e você vai conhecer o poder de Deus, a manifestação, porque a palavra vai dizer lá em João, que no princípio Ele era a palavra. A palavra vai dizer em João, capítulo 1, ele vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. No princípio ele era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O que é a palavra? É a própria manifestação de Jesus na nossa vida. Quando abrimos a palavra, é o próprio Jesus falando conosco, é o próprio Jesus nos confrontando, é o próprio Jesus entregando para a gente as chaves que verdadeiramente vão abrir as portas que precisamos. Pastor, mas por que o meu relacionamento não rompe, minha vida emocional não rompe? Pega a chave com Ele. Adianta uma pessoa emocionalmente ferida se relacionar com outra pessoa? Não, vão ser duas. Eu brinquei de manhã, vou brincar de novo. Eu vejo os jovens apaixonados, fulana, love, aí eu fico olhando assim, aí vai crescendo, aí quer casar, vou casar, sabe, vou casar, é só você pegar os que casaram recentemente, pergunta assim, é bom, né? Não era tudo que eu imaginava, mas foi bom, quem está dentro não pode sair, quem está fora quer entrar, amém? Quem casou, irmão, não tem mais volta não. Pastor, não sei se escolhi, você escolheu, faz dar certo, não tem volta. Você está aí do lado da sua esposa, fala assim, não tem volta, vai ter que me aguentar. Aquele treinador antigo, vai me engolir, você vai ter que me engolir, mais uns 100 anos ainda pela frente.
Sabe? Quem está fora quer entrar, quem está dentro não pode sair e não quer contar. Deixa, vem que é legal, pula. A água gelada da piscina, né? Pode pular. E a gente olha assim, e às vezes a gente não entende. Ah, pastor, o que eu preciso? Eu preciso casar, que se eu casar eu resolvo. Pastor, eu preciso de um emprego com um salário melhor. O emprego vem, mudou alguma coisa? Não. Pastor, eu preciso, sabe, ser reconhecido. Irmão, eu preciso de uma função ministerial. Quer uma função ministerial? Quero. Pega os panfletos, vai para a rua evangelizar. Tu agora é líder do evangelismo. Ah, pastor, quantos líderes? Tem 400. A gente levanta os 400 líderes. É isso. Não é. Sabe por quê? Porque nada vai satisfazer aquilo que só a palavra vai preencher dentro da gente. Não é uma posição eclesiástica, não é uma função, não é ministrar ou deixar de ministrar, não é um bom salário, não é um bom emprego, não é a mulher dos sonhos, o marido, um homem dos sonhos. Irmão, mulher, não existe homem dos sonhos. Você casa, pode parecer um príncipe, vem até em cima de um cavalo, mas na verdade não era aquele que estava em cima, era aquele que carregava o príncipe. Sempre termina no burro. Nunca é o príncipe, parece o príncipe, mas não é. Aí o cara casa, a mulher fala: oi, amor, bom dia, amor, você quer que eu faça, está namorando, quer que eu faça um café para você? Aí fica aquele olhar assim meio perdido. Aí casa, irmão, aí de verdade, você levanta 5 horas para trabalhar, a mulher vira para o outro lado e fala assim: vai você, faz o café, não me enche o saco não, deixa eu dormir 5 horas da manhã. Porque existe uma realidade, existe um mundo ideal e um mundo real, irmão. Nós criamos um mundo ideal aqui e vivemos no mundo real, aí nós não aceitamos o que é real. Eu postei esses dias, aí existe a igreja ideal e a igreja real. A gente não aceita a real porque quer viver na ideal, mas acabamos matando aquela que nós temos. Não conseguimos administrar aquela que nós temos porque não aceitamos. Na igreja ideal, todo mundo é perfeito. Ninguém tem pecado, ninguém tem problema. Todo mundo avança, todo mundo prospera, todo mundo. Mas na igreja real não é assim. Cada um está num degrau de maturidade, de entendimento, de compreensão. Cada um está vivendo um tipo de vida. Só que tudo é escolha. Escolha. Você só precisa escolher o que você quer viver. O que você escolher vai definir o seu futuro. Pastor, mas sabe, só escolhe. Segue. Jesus diz lá em João 8,31. Eu prometi que eu ia dar os 5 pontos hoje, agora à noite. Muita gente voltou pelos 5 pontos, né? Viu? A tática é essa, amor. Guarda sempre os pontos para o culto da noite. Faz só a introdução de manhã. Jesus disse assim lá em João 8,31. Disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Para que eu possa ser um discípulo, eu preciso estar na palavra, eu preciso viver a palavra, eu preciso conhecer a palavra. Irmãos, tem muitos cristãos que não sabem o que a palavra diz sobre a vida deles. A palavra diz, irmão, algo muito: o justo viverá pela sua fé. Aí você abre lá em Hebreus 11, capítulo 1, vai dizer: a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que ainda não se vê, mas que já existe. Você não vê, mas existe. Aí nós queremos viver pela fé, vendo, para entender o que Deus quer fazer. Irmão, se é pela fé, você não vai entender, você não vai ver, não tem como enxergar, você só vai precisar caminhar. Quando Deus chama Abraão a viver, Deus está trazendo Abraão como pai da fé. Ele fala para Abraão o quê? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ele mostra a terra. Ele só manda Abraão sair. Só sai.
Isso é fé, é eu sair sem saber para onde. Hoje você não sai sem ligar o GPS. Eu sei para onde eu vou e sei para onde eu vou voltar. Abraão saiu sem saber para onde ia e sem ter como voltar. Quantas vezes nós queremos que Deus nos mostre ou nos revele a totalidade? Só que Deus, ele fala assim: não vou te revelar vou te revelar isso aqui. Se você andar pelo meu caminho, prepara que as promessas são grandes. Eu lembro que eu muito jovem, naquele fogo do primeiro amor com Deus, eu tinha uns 13, 14 anos, e eu começo a orar fervorosamente, começo a buscar a Deus, e eu estava no meu quarto, irmão, eu não estava na igreja, eu não estava num culto cheio do poder, eu não estava num escritório cheio de gente, não tinha ninguém, só tinha eu, David Killa, tocando no toca-fita. Eu dei esse exemplo de manhã, né, no toca-fita lá, que não tinha também esse negócio de, bota aí no YouTube, aí vamos ouvir, não, era David Killa no toca-fita, e eu no meu quarto, orando a Deus, e eu lembro de ter sido batizado com o Espírito Santo, e naquele dia o Senhor me revela assim, eu tenho um chamado para você, me leva lá em Jeremias capítulo 1, e começa a ministrar algo no meu coração. Eu pensava que teria que ser um poder e tal, alguém vir falar, não, ele falou comigo, só que o que ele falou comigo, ele falou para mim, eu guardei. Irmão, tinha 13, 14 anos, fui para o ministério, quando eu fui reconhecido no ministério, tinha 28 anos, 28, agora eu tenho 29, mas era 28 anos, sabe, 14 anos depois, Deus começa, depois que Ele me revela o que Ele tem, porque se Ele não me revelou nada antes, Ele não vai fazer nada depois, primeiro Ele precisa se revelar a mim, e aí Ele se revela para mim, e 14 anos depois Ele cumpre a promessa. Só que a gente quer ser discípulo, sem se entregar, sem se renunciar. Eu falei hoje, pela manhã, o que me aproxima de Deus, não é o que eu faço, mas é o que eu deixo. Aquilo que eu deixo, me aproxima de Deus. Aquilo que eu renuncio, as amarras, os pecados, os prazeres, os desejos, toda vez que eu deixo algo, eu me aproximo de Deus. E é sensacional, irmão, que quanto mais perto você chega de Deus, mais você consegue enxergar as falhas em você. Sabe por quê? Porque Ele é como a luz, e quando você chega perto de uma luz muito forte, a luz revela qualquer tipo de sujeira que tem em você, e toda vez que você se aproxima de Deus, você vai olhar para você e vai falar assim: eu preciso mudar isso, eu preciso deixar isso, eu preciso renunciar isso, eu preciso abrir mão disso aqui, isso aqui não faz parte, eu já não desejo mais escolher entre o ruim e o bom, eu já começo a escolher entre o bom e o melhor, entre o ótimo e o excelente, porque eu vou precisar deixar coisas muito boas para viver coisas muito maiores. Lá em João 15:8 vai dizer assim: meu Pai é glorificado, o fato de vocês darem frutos, e assim serão os meus discípulos. Romanos 12 nos ensina como deve ser um discípulo de Jesus. Romanos 12 vai trazer esse entendimento na plenitude. Eu vou dar 5 tipos de transformação, de como você se torna um discípulo, segundo o livro de Romanos. Primeiro deles, Romanos 12 vai nos ensinar que um discípulo, ele é rendido a Deus. Vira para essa pessoa do seu lado e fala assim: rendido a Deus. Romanos 12:1 vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não, pastor, sabe, eu saí de mim, eu viajei, fui nas estrelas, voltei, sabe, vi querubim, serafim. Irmão, é racional. A palavra aqui é culto racional. Nós estamos entendendo, nós podemos ter a manifestação do poder de Deus, nós podemos ser usados com Ele, falar em línguas, ter interpretações, isso tudo acontece aqui. Curas, milagres, nós vivemos isso aqui. Quantas vezes nós vivemos isso? Só que é um culto racional.
Nós somos seres racionais. Aí ele fala assim: vocês precisam apresentar esse como sacrifício. É uma vida rendida de verdade. Sabe quando é o culto racional? Pastor, no domingo pela manhã. Tenho certeza que o culto racional é o de domingo da manhã. Não, é o domingo à noite, eu só venho à noite, é o domingo à noite, é quinta-feira. O culto racional é quando você abre a sua Bíblia, ajoelha no seu quarto, na sua sala, na mesa da sua casa. Ali começa um culto racional. Aí ele fala assim: e não é qualquer culto, tem que ser um sacrifício vivo. Sacrifício dói. Se fosse fácil, não era sacrifício. Aí eu vou fazer a minha brincadeira de sempre, né? Era sacrifício. É doído, vai doer na gente. Eu estava falando isso com os líderes hoje. Eu falei: muita gente sofre de insônia. Ah, pastor, sofro de insônia. Começa a ler a Bíblia, tu vai ver, dá um sono, irmão. Tem um remédio poderoso para dormir. Pensa num remédio, sabe, que te chacoalha por dentro, rapidinho você já começa assim, ó. Ah não, pastor, mas o senhor é um homem santo, abre a Bíblia, lê 300 livros, e fala em línguas, e medita. Não, irmão, tem dia que eu acordo de manhã e vou fazer meu devocional. Irmão, acabei de acordar, eu abro a Bíblia, a pestana começa a ficar pesada assim, ó. Piscada começa a ficar lenta. Eu falo assim: Deus, que é isso? Acabei de acordar, dormi a noite toda. Você entende? É sacrifício, é difícil. Ler a palavra, meditar nela, orar, pastor, é difícil, é um sacrifício. Mas uma vida rendida, ela está sempre nesse lugar, ela está sempre buscando esse lugar. Um discípulo, ele precisa ser rendido a Deus. Pastor, mas por que não muda lá na minha vizinhança? Porque você ainda não mudou. Quando você mudar, a tua vizinhança vai mudar. Pastor, por que não mudou meu casamento? Porque você ainda não mudou, você não se rendeu a Deus. Quando você se render, tudo vai mudar. Pastor, por que não mudou no meu trabalho? Porque quando você ainda não se rendeu, quando você for um discípulo rendido, irmão, você vai carregar um perfume de Cristo, um aroma suave. Vira para essa pessoa e fala: seja rendido a Deus. Segunda coisa, eu prometo que eu vou terminar. Um discípulo de Deus, ele é separado do mundo. Verso 2, ele diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele é separado. Ele não se mistura. Pastor, mas eu não posso falar com as pessoas. Claro que pode, deve. Você não vai ganhar ninguém para Jesus. Separado é o que eu comecei a falar na introdução. É você estar no ambiente, mas você não se moldar àquele ambiente. É você estar com as pessoas, mas não ser um fantoche. E o diabo ali te manipulando, e você: eu sou crente. Não fala que é crente não, irmão, pelo amor de Deus. Muito menos que é da Save, pelo amor de Deus. Você está me dando trabalho dobrado. Agora, não seja um fantoche do diabo, não deixe ele te usar. Agora olha assim e fala assim: cara, eu sou separado, isso aqui, a Bíblia, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala isso, não, eu não quero. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso, eu não quero. Ah, pastor, mas é muito bom, é bom, mas não é para mim. Eu sou discípulo, discípulo é separado. É muito bom, é muito legal, podem continuar fazendo. Quantas vezes, irmãos, reúne-se com a família? Quem tem família aqui grande? Eu falo parente, aquele monte de gente, aquela muvuca danada. Aí junta aquele monte de gente, aí um começa a falar mal do outro. Irmão, quando chega perto de mim para falar mal, eu falo: não fala comigo não, fala com ele lá, e está lá, ó. E nem conversa mais comigo, os parentes, eles ficam tudo, sabe, será que eu devo falar, não vou falar? Não fala não. Se falar, ainda chama o fulano: ó, fulano, vem cá, ó, tia, vem cá. Falando aqui da senhora aqui. Faz assim mesmo, irmão. Eu vou entrar no meio de conversa de fofoca? Isso para mim é fofoca. Eu não vou resolver nada. Mas tu não sabe o que ele fez, não quero nem saber, ainda tenho raiva de quem sabe. Não vou me envolver, estou fora, eu sou separado. Ah não, aí eu entro na conversa da família e falo mal de um, e começo a fofocar da vida do outro, e estou querendo saber o que o outro está fazendo. Você não sabe o que eu tenho para te contar. Irmão, tem gente que fica, sabe,
Ah, tem um segredo para te contar. Os irmãos já começam a se debater, mas é pecado, curiosidade é pecado. A pessoa fica, sabe, parece que saiu do vício, está ali tremendo. É assim mesmo. A gente precisa ser separado. Separado, eu estou no trabalho. Ah, começou uma conversa muito fiada. Gente, parabéns, valeu, mas a conversa está muito boa, mas agora já começou a ir para um assunto que não me cabe. Não quer falar? Só fala, licença, gente, eu tenho muito trabalho para fazer. Porque a gente tem medo de falar, então eu não quero falar não, para não ofender ninguém, não. Só sai e fala, valeu. Fui. É ser separado. O cara é casado, aí a irmã lá no trabalho, eu começo, nossa, como você é bom no trabalho. Aí você, uau, sou muito bom. É o próprio diabo falando contigo, aí você está lá, uau. E ela elogia mais uma vez, e na outra semana te elogia de novo, e você toda empolgada. Aí chega em casa, a mulher está lá com aquele negócio na cabeça, sabe, toda suada, com a blusa do deputado falando pra caraca na sua cabeça, aí você, poxa, lá do trabalho estava, poxa, elogiando. Porque o diabo ele é astuto, irmão, não estou falando para você, coisa que, é coisa real. Aí você vai escolher, eu sou separado ou não sou, a pessoa começou a elogiar, não, obrigado, não, é o meu trabalho, valeu. Vem de novo, fala, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Minha esposa, ela me obrigou a usar 2 logo. Ela é bem ciumenta, você vê que já foi com a ciúme, não é do Senhor. Estou brincando. Ela queria botar uma desse tamanho no dedo todo, eu falei, calma aí, mãe, não vai nem dobrar mais. Ela, não, para que tu quer dobrar dedo? Você mede a esposa pelo tamanho da aliança, irmão. O ciúme dela pelo tamanho da aliança, Sabe, é a gente entender que eu não vou me misturar com o que está errado. Muito legal, meu amigo, cresceu comigo, irmão, cresceu, pode ter crescido. Pode caminhar comigo, irmão. Muitas vezes as pessoas entram em crise porque elas estão caminhando aqui, e dentro da igreja, não é no mundo não, tá dentro da igreja, porque tem muita gente que caminha dentro da igreja, que não converteu, que não transformou, que eu comecei falando na introdução. E aí vem com a conversa, bajular não, irmão, vá converter o teu coração, vai alinhar a tua mente, vai honrar as pessoas. Terceira característica que Romanos traz aqui de um discípulo, o discípulo ele é sóbrio na autoavaliação. Romanos 12, do 3 ao 8, vai dizer assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas pelo contrário, um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo, nós somos muitos, formando um corpo, e cada um membro ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom para profetizar, profetize, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, faça com alegria. Ele é sóbrio na autoavaliação, irmão. Quantas vezes? Porque eu sou melhor, porque eu faço melhor do que todo mundo, porque, irmão, te convertes. Ao invés de você olhar para você e falar, não, porque tem um crente, irmão, dessa geração, essa geração nova, que é o crente última bolacha do pacote. Ele sabe de tudo, ele entende tudo, ele tem tudo, está tudo sobre ele. E ele olha para ele, ele está sempre se avaliando a mais do que os outros, diminuindo os outros. Também tem aqueles que, desculpa, mas está sempre se diminuindo diante dos outros. Equilibrado. Se eu sei um pouquinho mais, não é para mim, é para me ensinar alguém. Eu entender, eu sou parte do corpo. Se esse irmão aqui não está tendo capacidade,
eu vou pegar na mão dele, vou ajudá-lo, vou ensinar, vou abrir as escrituras, vou mostrar. Se Deus me deu um pouco a mais, não é para mim poder mostrar para eles, mas é para mim poder ajudá-lo a crescer. Pensa só, nós como igreja, tem pessoas aqui que se converteram há poucos dias, há poucos meses, tem uns aqui que têm anos de conversão. Se todos nós caminhássemos no mesmo pensamento e unidade, os que estão mais tempo, que tem mais sabedoria, ou que tem mais entendimento, ou que se converteu de verdade, ele estaria, em vez de criticando o que está começando, apoiando o que está iniciando. Ele tem um equilíbrio, ele é sóbrio sobre a autoavaliação, ele se autoavalia de maneira sóbria. Não preciso disso. Irmãos, eu lido com pastores, eu tenho atendido, conversado com muitos, e eu fico olhando a autoavaliação. Por que isso? Por que aquilo? Irmão, vai, ajuda alguém a ir contigo. Eu canso de falar aqui com a minha liderança, eu falo, se você quer ir longe, se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, leve pessoas. Agora, levar pessoas é você entender que você vai precisar ser sóbrio para poder trabalhar com um, trabalhar com outro, trabalhar com um, trabalhar com outro. E não é fácil não, irmão, pensa numa coisa que dá trabalho. Porque tu junta alguns discípulos, Jesus viveu isso, eu não vou viver? Pronto, virei o próprio Cristo, não vou viver isso não. Não, se junta os discípulos, um com ciúme do outro, um com inveja do outro, um criticando o outro, isso faz parte da natureza nossa. Agora, quando nós transformamos, nós paramos de olhar as indiferenças e começamos a somar um com o outro. Seja sóbrio na sua autoavaliação. O discípulo de Cristo é alguém que serve com amor, quarto ponto. E Paulo vai continuar escrevendo os Romanos, ele vai dizer, o amor deve ser sincero, odeie o que é mal, apegue-se o que é bom, dedique-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca faltem a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos, em suas necessidades, pratique hospitalidade. Discípulo, ele serve com amor, alguém que está servindo os outros com amor, caminha junto, tem paciência, tem amor. Cuidado com as pessoas, cuidado com aqueles que estão perto de você, cuidado com os seus cônjuges, cuidado com os seus filhos. É a gente olhar e falar assim, cara, eu preciso caminhar em amor. Jesus caminhou em amor. Sobra a fé, a esperança e o amor. E o maior deles. É por isso que quando você vê o logo da igreja aí, amor que transforma, é porque a gente foi transformado no amor. O amor, ele suporta tudo, mas ele não aceita tudo. O amor nos confronta. O amor muitas vezes vai nos dar aquele apertão. Quando eu venho pregar aqui, irmão, eu venho com muito amor. Por quê? Porque vocês são ovelhas que estão debaixo do meu cuidado, mas eu dou conta de vocês a Deus. E muitas vezes, para a gente que pastoreia, a gente precisa ter muito cuidado como trata, como vê as ovelhas, como cuida das ovelhas, como cuida das pessoas. Nós precisamos caminhar em amor. Jesus nos ensinou através do amor. Enquanto todo mundo, e você que chegou há pouco tempo na igreja, você nunca vai ver, se vê, eu não estou sabendo, alguém apontando o dedo. Nós não apontamos os dedos, nós levantamos nos braços, nós carregamos juntos. Eu falei isso aqui domingo passado, quem quer liderar aqui comigo, esquece, líder aqui, irmão, é da toalha e da bandeja. Liderança nessa casa é toalha da bacia, da toalha da bandeja, toalha da bacia. É lavando os pés, é ajudando as pessoas, é caminhando junto, é com a toalha e com a bacia o tempo todo. Por quê? Porque nós caminhamos em amor.
Ah, pastor, mas eu não gosto do fulano, então você não caminha comigo. Ah, mas o Beltrano ali, não me importa. Ah, mas ele tem defeito, você também tem. Ah, mas eu não falo com A, eu não falo com B. Tá, tudo bem, resolve o seu problema, depois você volta. É nós amarmos uns aos outros. Vira para alguém que está atrás de você, porque quem está do lado às vezes pode ser seu marido, sua esposa. Vira atrás de você e fala assim: eu te amo, meu irmão, conta comigo. Oi? Vira para a pessoa que está aí atrás de você e fala para ela assim: eu te amo tanto que eu vou pagar um lanche para você no final do culto. Aí ficou bom, né? Aleluia, Senhor. Mas tem irmão levantando da cadeira no mistério. É lanche. É amor, irmão. Nós precisamos caminhar em amor. Não é só, sabe, eu vou lá na igreja no domingo, caminhe em amor com as pessoas que estão aqui. Ame. Eu brinco com a minha equipe, eu falo muito para eles: você quer me honrar? Muda. Se transforma, muda quem você é, muda na tua. Você quer me honrar? Não tem honra maior para um pastor do que chegar aqui no domingo e você falar assim: pastor, eu mudei, minha esposa está aqui, ó, eu converti dentro de casa de verdade, meus filhos estão sentados aqui, olha aí, pastor. Meus pais se converteram. Irmão, você vai me dar tanta honra que eu vou ficar tão feliz que eu vou flutuar aqui. Mudou, virou crente de verdade. Sabe por quê, irmão? Porque muitos anos eu estive na igreja, mas nunca me tornei igreja. Custei a entender que eu precisava virar igreja. Não era estar na igreja, mas eu transformar a minha vida de verdade e entender um evangelho que é puro e simples. Um evangelho que nos transforma, que nos ama. Um Deus que nos ama, um Deus que é Pai. E quinto e último, falei que eu ia encerrar. Os que vieram 2 vezes, parabéns. O discípulo de Jesus é alguém que de forma sobrenatural responde o mal com o bem. Deixei esse por último, porque esse é o pior, né? Romanos 12, do 14 ao 21. Vai dizer assim: abençoe aquele que os persegue, abençoando-os, não os amaldiçoando. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua ninguém o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O verdadeiro discípulo responde o mal com o bem. Quantas vezes na nossa caminhada, irmãos, se tem um lugar que você vive muito essa aqui, é no ministério pastoral, irmão. Você faz, você ajuda, a pessoa chega no fundo do poço, toda quebrada, destruído, relacionamento, família, pessoas, aí você ajuda ali, e depois ela melhora um pouquinho, e ela já olha para você e fala: você não tem capacidade. E isso faz parte da nossa vida. Quantas vezes você ajudou alguém? Ah, pastor, só me retribuíram com mal. Amém. Amém. Abençoe. Ore por eles. Perdoe.
Deixa aí. Sabe por quê? O perdão não liberta a pessoa que foi, liberta você. Quando você perdoa, você está sendo livre. Você está sendo livre. Existem pessoas que estão escravas, ó. A falta de perdão é uma raiz que vai transformar em rejeição, amargura. Uma raiz que só aumenta, irmão. E raiz, não sei se você já viu uma árvore, quando vira ela, raiz ela começa pequenininha, irmão, ela vai só crescendo. Todo dia que você não deixa, não perdoa, não deixa aí, você não libera no seu coração, você não ama, você não deixa para trás, irmão, você está só traindo para você, não é bênção, não é maldição. Pastor, mas eu vou na igreja, eu dizimo, eu sou fiel. Cumpra a escritura, viva a vida de verdade, viva um evangelho de verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Jesus tem algo bom para mim e para você. A palavra tem algo bom para mim e para você. Eu não estou falando, não eis que te digo de mim mesmo, não. Eu estou te dando aqui na palavra. Você quer ser um bom discípulo? Leia Romanos 12. Você vai se tornar um bom discípulo ali. Você vai ser transformado, você vai receber uma metanoia. Você vai começar a entender, cara, é mais do que simplesmente estar num culto, é mais simplesmente fazer, é viver. É eu ser, pastor, mas me fechou no trânsito. Mas agora ele vai ver esse gadareno. Vai em paz, irmão. Deus te abençoe. Não é Deus te leve, não, é abençoe, tá? Muitas vezes a oração é Deus te leve, que aí dá um duplo sentido, né? Deus abençoe, vai em paz. Tem pessoas aqui dentro, nessa noite, que precisam perdoar entre pessoas de casa. Às vezes o marido, a esposa, às vezes os próprios filhos, um pai, um tio, uma mãe que fez ou deixou de fazer, ou te abandonou, que foi contra você. É só você falar assim: eu deixo, eu te perdoo. Eu não vou viver mais na minha vida escravo. Eu não pago mais o mal por mal, nem olho por olho, irmão. Em amor. É um evangelho de amor. Deus tem para mim, para a sua vida, verdadeiramente uma transformação, um poder que pode nos transformar, um poder para transformar, e não existe um poder maior do que a palavra dele. Todas as vezes que eu abro a palavra, ela quer me transformar, ela quer me moldar, ela quer me mudar. Sabe por quê? Porque simplesmente ela é o seu manual de vida. Sabe por que muitas vezes não vivemos? Porque não vamos àquele lugar certo. Quando Jesus disse aos seus discípulos: se você permanecer, as minhas palavras permanecerem em você, vocês serão meus discípulos. Quando Deus chama Josué, Ele fala: medita nela dia e noite, fica firme na minha palavra. Tem algo na palavra que verdadeiramente muda a nossa realidade. Eu falei isso pela manhã. A minha vida foi transformada pela palavra. Eu venho de uma criação, de uma família muito humilde. Eu venho de uma comunidade, não tinha perspectiva. Eu falei isso de manhã. Não tinha, irmão. Se você acha que, pastor, eu moro, é complicado, irmão, eu morava no alto do conjunto de favela do Alemão. Deus olhou para mim lá em cima, Ele falou assim: eu tenho um propósito com você. No meio de tudo, irmão, possibilidade para dar errado, eu tinha mais de 100%, não era 90% não, era mais de 100%. Era muito mais fácil ter dado errado do que certo, mas um dia Deus olhou para mim com o seu amor, com a sua graça, me alcançou. Ele não só me alcançou, mas Ele me atraiu. Ele nos atrai, nos transforma, nos muda. Quando nós permitimos deixar Ele trabalhar na nossa vida, irmão, nosso casamento estava por um fio. Eu escutei do meu filho falar para mim assim: pai, eu não te conheço. Irmãos, aquilo me deu uma crise interna, porque eu trabalhava muito, eu dava dinheiro, eu comprava as coisas, o melhor presente que podia dar, eu dava educação, eu fui fazer a minha parte, mas eu parei de dar uma atenção. Eu não sentava numa mesa, eu não ria. Eu estava aqui agora louvando com a minha filha, abraçada com ela, morrendo de rir com ela.
Ah, pastor, mas o seu pai fez isso. Muitas vezes meu pai não teve capacidade, condições de fazer isso. Muitas vezes não, se ele teve foi muito pouco. Se eu lembro, eu brinquei, falei de manhã, eu tenho uma lembrança brincando com meu pai. Uma lembrança. Ah, pastor, mas seu pai não te deu. E aí, o que meu pai não pôde me dar, Deus me deu. Eu encontrei no amor de Deus aquilo que me completava. Eu não precisava da aprovação mais de ninguém. Eu não precisava ser afirmado por ninguém, porque eu já fui afirmado pelo meu próprio Pai, o Pai Celestial. Ele falando: você é meu filho, eu tenho amor, eu tenho prazer em você, vai, cumpre, faz. Eu venho aqui domingo após domingo, eu canso de pregar e falar, irmãos, eu já subi aqui com um espírito de rejeição, de olhar para dentro de mim e falar assim: eu não sou capaz. E não tinha 200 pessoas, que nem tem 250 pessoas aqui hoje, tinha 15, 20 pessoas. E eu falava: quem sou eu para ensinar para essas pessoas? E o Espírito Santo ir lá dentro, porque quando você deixa Deus ir, Ele não vai em qualquer lugar, Ele vai lá dentro. Ele toca lá no mais profundo, Ele fala assim: por que você está se sentindo rejeitado? Se eu não te rejeitei. Ah, mas Deus, as pessoas, eles cruzaram o braço, eles olharam de cara feia, eles balançaram a cabeça de forma negativa. Deus falou: você não prega para eles, você prega para mim. Você não faz para eles, eles são só consequência daquilo que eu vou fazer em você, que eu faço em você. Irmão, quantas vezes eu precisei, chorando, orar no banco e falar assim: Deus, me ajuda a subir. Eu tenho medo de subir lá, eu tenho vergonha, eu não me sinto digno, eu não tenho, sabe, eu não fui treinado, eu não estudei na melhor escola de pastor, eu não tenho um pastor na família. Eu não fui educado por pastores, eu não fui discipulado por pastores. Eu fui simplesmente consagrado, 1 ano e pouco de discipulado, reconhecido ao ministério. E, irmão, fui empurrado para o ministério. Mas eu olhei para dentro de mim e falei assim: existe algo que me transforma. E esse algo que me transforma é a palavra. Irmão, eu fui para a palavra. Meditei nela dia e noite, até que ela entrou, até que ela mudou, até que ela me confrontou. Irmão, suba aqui. Eu não falo para você que eu fico nervoso. Todo culto eu vou ficar nervoso. É uma responsabilidade falar da palavra de Deus. Mas você nunca vai ver eu subindo aqui e pregando para você uma coisa que eu não vou viver. Sabe por quê? Porque hipocrisia é eu falar daquilo que eu não faço, daquilo que eu não vivo. Agora, todas as vezes que você vê eu subindo nesse altar para ministrar, eu vou falar para você o que eu faço, o que eu vivo, o que eu estou vivendo, o que eu estou mudando, o que eu quero transformar, o que eu estou buscando em Jesus. Por quê? Porque se eu estou buscando e está funcionando em mim, vai funcionar em você. Ah, pastor, mas não sei se é isso que eu preciso. É isso que tu precisa, começa a fazer. Você vai ver que à medida que você mergulha, Deus vai te levando mais profundo. Existe uma unção nessa noite para te libertar desse jugo, desse cativeiro, dessas amarras que foram faladas, ditas sobre você e sua vida, desses lugares que te colocaram onde Deus não te chamou para estar. E aí você está aí olhando para você e falando assim: não, nunca vai ser comigo, nunca vai ser para mim. É para você. Por isso o inimigo está te distraindo com prazeres momentâneos, com coisas do mundo, porque ele sabe que Deus tem uma obra na sua vida, porque ele sabe o que Deus quer fazer em você. Aí o que o inimigo faz? Eu vou criar distrações. Isso aqui é tão bom, ó. Pega esse prazer, pega esse momento aqui de alegria, se distrai aqui. Perde o que eu tenho para você, perde o que Deus tem para você. Você distraído, irmão, você não vê o trem passar. Você distraído, não vê o ônibus passar. Você distraído, não vê o que Deus está fazendo. E quantas vezes nós mergulhamos e não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo. Irmão, você acordou de manhã, você pode ficar de pé, você pode levantar as mãos santas aos céus e adorar a Ele. Ah, pastor, mas você precisa levantar essa mão e começar a adorar, abrir essa boca que está travada aí e começar a glorificar o Senhor. É isso que você precisa. É tirar esse pé do chão na hora do louvor e pular e gritar e falar: Ele fez na minha vida, Ele está fazendo na minha casa. Eu e você despertar, porque o poder para transformar nós temos. É a palavra. Agora nós estamos usando ela da forma certa.
Nós precisamos usar, irmãos, você que tem filho, comece a profetizar sobre os seus filhos, não é amaldiçoar. Existe o poder da língua, da vida e da morte. As suas palavras, elas são decretos proféticos, seja para a vida e seja para a morte. Então, quando você olhar para o seu filho, aquele bagunceiro, você fala assim: nossa, esse menino é uma bênção. Você pode pensar o contrário, mas fala: que menino poderoso, Jesus. Olha que energia. O Senhor encheu ele de graça. Comece a profetizar, né? Não é assim, você não presta, você não consegue. É a gente começar a profetizar, crendo. Profetizar, irmão, é chamar à existência o que não existe ainda, é acreditar, é confessar o que você não viu, é a fé. Fácil, não. Você vai chegar em casa, você às vezes está aqui, o seu marido está em casa, você vai chegar em casa, ele está em casa, em vez de você falar: essa peste já começou a me perturbar, não, fala: essa bênção, que homem abençoado, Deus, como o Senhor encheu ele de, sabe, de manifestação desse poder. Olha como é que ele acha coisas boas para a gente, sabe, brigar. É você chegar em casa e falar o contrário do que você enxerga. Isso é viver pela fé, isso é caminhar pela fé. Aí você vai começar a ver a manifestação do poder de Deus na sua vida. Não é um sopro, não é um arrepio, não é o ar gelado. O ar gelado vai te arrepiar. Agora, quando você chegar em casa, que você começar a profetizar sobre o seu marido, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, o poder vai começar a se manifestar. A tua palavra diz, Senhor, que eu e minha casa serviremos. Vai todo mundo para a igreja. Esse mômio, ele vai até de terno e gravata. É começar a crer e a declarar: esse menino vai visitar as nações, esse menino vai pisar em lugares que eu não pisei. Sabe, é eu e você perceber isso, é eu e você olhar para dentro de nós e falar assim: nós precisamos verdadeiramente buscar. Só um pode solucionar. Pastor, você não tem como orar, sabe, uma oração poderosa. Tem como orar poderosamente por você, mas se você não sair daqui e fizer diferente, não funciona. A oração, ela tem poder. A palavra diz que muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Ela tem poder, mas ela tem poder, ela é oração. Tu ora e age, é um movimento. Não, eu orei, Senhor, agora resolve lá o problema lá de casa. Não, chega lá, faz diferente. Senhor, resolve o problema no emprego, faz diferente. Senhor, resolve o problema financeiro, administra diferente. Busca na Bíblia o conhecimento de como administrar. Você está aqui comigo ainda? Fica de pé no seu lugar. Existe alguém aqui nessa noite que o Senhor te trouxe aqui para esse culto, e você veio simplesmente porque foi convidado. Falar: eu vou. Só que Deus, ele não te trouxe aqui porque alguém te convidou, ele te trouxe aqui porque ele tem um propósito na sua vida. E o plano dele na sua vida não parou. Pelo contrário, ele continua trabalhando na sua vida. Só que por muito tempo você deixou, você parou de caminhar, você não tem andado com ele, você tem vivido uma vida de acordo com o mundo. Só que hoje o Senhor está querendo escrever uma nova história na sua vida. E eu queria que você saísse do seu lugar. Os pastores vão estar aqui na frente. Nós queremos orar por você. Vou pedir para escurecer a igreja. Se é você essa pessoa, você pode sair do seu lugar onde você está. Aonde você estiver. Você sabe, Deus tem falado contigo. Você sabe que Ele tem um chamado na sua vida, um propósito, mas você não está caminhando da forma que deveria. E muitas vezes você olha para você e fala assim: eu não sou digno. Eu não sou digno de caminhar com esse Deus. Eu não sou digno de viver essa palavra. Só que Deus está dizendo para você: filho, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Ele não parou de agir, de trabalhar. Você pode ter se afastado, mas Ele não saiu do lugar. E Ele está te chamando nessa noite. Vem.